Oi, alunos! Bem-vindo ao meu canal, O Mundo dos Estudantes. Hoje nós vamos continuar a aula de pesquisa de autoanticorpos em células Rep2. Na aula anterior, nós tivemos uma introdução e hoje nós vamos dar continuidade no tema. Então, nós vamos observar essa figura que eu coloquei aí e eu vou explicar cada uma das situações. Então, a caracterização do tipo de fluorescência, ela consiste na análise do aspecto da fluorescência associado ao local que esta ocupa na célula Rep2. A soma de todas essas informações é que vai definir o padrão, certo? Então, por exemplo, lá na imagem número 1, nós observamos um núcleo, uma região nuclear, que tem uma fluorescência homogênea. Bom, hoje eu vou dar ênfase para os padrões nucleares. Então, como você pode observar esse esquema aí que eu coloquei, essa árvore, é como se fosse uma árvore. Os padrões nucleares, eles vão ser divididos em nuclear homogêneo periférico, onde a diferenciação vai ser na membrana nuclear, que poderá ser contínua ou descontínua. Nós também temos os padrões nucleares homogêneos, onde nós vamos ter o anticorpo DNA positivo. E, por último, os nucleares pontilhados, que pode ser pontilhado grosso reticulado, pontilhado fino, pleomórfico, pontos isolados, centromérico e pontilhado fino denso. Eu vou explicar cada um dos padrões e vou mostrar a imagem para vocês de como é visto no microscópio e vou explicar também qual tipo de anticorpo envolvido em cada um dos padrões e as doenças que estão associadas, tá bom? Então, observando agora essa imagem, se você estivesse agora fazendo uma leitura no microscópio, o que você poderia analisar nessa imagem aí? Você poderia ver que a placa metafásica, ela tá negativa, é um padrão nuclear, porque você tá vendo o núcleo, os núcleos, só que você não consegue ver o núcleo preenchido, você está vendo uma membrana em volta do núcleo. Então, esse padrão é um nuclear tipo membrana nuclear, certo? Em relação aos autoanticorpos presentes, seria o anticorpo antilamina e contra componentes antigênicos do envelope nuclear, que são os LAPs, a nucleoporina e o GP210. Bom, recapitulando então a descrição do padrão. O padrão, ele é caracterizado por uma fluorescência em toda a membrana nuclear, podendo ser emitida com informação adicional em aspecto contínuo ou pontilhado. Não observamos fluorescência em nucleolos, a célula em divisão em todos os estágios e o citoplasma apresenta-se não fluorescente. Não confundir com o antigo padrão periférico observado em fígado de rato, em que o DNA de dupla hélice se encontra ancorado às proteínas da membrana nuclear, dando seu aspecto característico. Qual seria então a relevância clínica neste caso? Poderia ser cirrose biliar primária, hepatite autoimune, raramente associado a doenças reumáticas. Podemos ter também algumas formas de lúpus eritromatoso sistêmico e esclerodermia linear, raramente associada à síndrome dos anticorpos antifosfolípides. Pode não apresentar associação clínica específica, principalmente quando em baixos títulos também. Portanto, esse padrão
em baixos títulos, ele não tem muita relevância clínica, né, como foi observado. E também é um padrão que não é muito encontrado, assim, não é muito visto nas lâminas de laboratório. Um dos padrões, assim, mais observados nas lâminas de laboratório seria o pontilhado fino denso, que ele é mais, assim, inespecífico, né? E mais para frente vocês vão ver a imagem dele como é bonita. Bom, gente, o próximo padrão que eu vou mostrar para vocês é um nuclear homogêneo. Ai, gente, esse padrão é muito lindo. Olha como vocês estão vendo aí na imagem. O núcleo é totalmente fluorescente, quase você não consegue observar a região dos nucléolos, é quase imperceptível, só se você forçar muito a vista, praticamente você não consegue visualizar, tá tudo preenchido o núcleo. A placa metafásica é positiva. Em relação aos autoanticorpos, você tem o anticorpo anti-DNA nativo, o anticorpo anti-histona e anticorpo anticromatina. Então, se você for realizar a pesquisa desses autoanticorpos, eles vão dar positivos. Então, a descrição do padrão seria a seguinte: apresenta nucleoplasma fluorescente e nucleolo não visualizado pela sobreposição da coloração do nucleoplasma. Placa metafásica cromossômica com decoração homogênea dos cromossomos, também positiva na anáfase e telófase. Citoplasma normalmente não fluorescente. Vocês estão vendo que a região do citoplasma normalmente está não fluorescente. Só se depois a gente conseguir visualizar um padrão misto, né? Que teria um citoplasma também. Relevâncias clínicas: anticorpo anti-DNA nativo, que é um marcador de lúpus eritromatoso sistêmico, anticorpo anti-histona, que seria um marcador de lúpus eritromatoso sistêmico induzido por drogas, e lúpus eritromatoso sistêmico idiopático. E anticorpo anticromatina, DNA histona nucleossomo, que seria presente no lúpus eritromatoso sistêmico. Temos também a artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, importante associação com uveíte na forma oligoarticular, e síndrome de Felt e hepatite autoimune. Então, essas são as doenças que a pessoa pode apresentar quando ela fazendo o exame no laboratório, né, no soro dela conter esse tipo de padrão. Agora vamos conhecer o padrão nuclear pontilhado pontos isolados. Vocês estão vendo aí na imagem? Essa imagem aí não tá muito boa, mas é a que eu tenho, viu, gente? Me perdoa. Porque agora eu não tô mais trabalhando no laboratório e eu não tinha o meu acervo de imagens. Devia ter feito um enquanto eu tava lá. Mas agora já é tarde, né? Eu peguei aqui onde eu arrumei. Deixa eu te falar para vocês. Então, vocês estão observando que a placa metafásica ela é negativa e os núcleos, não tá conseguindo ver muito bem, né? Mas ali são regiões nucleares que tem uns pontos isolados. Esses pontinhos fluorescentes, a gente dá um nome de pontilhado, pontos isolados. Nesse caso, os autoanticorpos presentes são anticorpo anti-P80 colina e anticorpo anti-SP100. Então, quando a gente se suspeita de, por exemplo, de cirrose biliar primária, um exame que a gente faz é a pesquisa do anticorpo SP100. Se der positivo, o paciente realmente vai estar com a doença. Então, nesse caso, a descrição do padrão seria: nucleoplasma apresenta-se com pontos fluorescentes isolados, nucleolo, célula em divisão e citoplasma não estão fluorescentes. Então, as relevâncias clínicas seriam anticorpo anti-P80 colina, que não possui nenhuma associação clínica definida, e anticorpo anti-SP100, como eu já tinha dito, que é descrito principalmente na cirrose biliar primária, mas também pode ser observado em diversas outras condições clínicas.
certo? Aí vai depender dos sintomas do paciente, da investigação clínica do médico, né? O exame do FAM, na verdade, ele é feito mais para fazer uma triagem, né? E assim que você descobrir o padrão daquele soro, né, que está presente naquele soro, aí você vai fazer uma investigação mais específica. Você vai poder fazer um exame de imunodifusão dupla, que aí você vai conseguir descobrir qual é realmente o anticorpo presente naquele soro, se é um anticorpo Rho, se é um LA, se é um SM, um RNP, que vai levar para aquele tipo de padrão específico, né? E aí o médico, aí ele vai conseguir fechar aquele diagnóstico. Temos também o padrão nuclear pontilhado centromérico. Aí na imagem a gente consegue visualizar bem os pontinhos fluorescentes nos núcleos. Nós temos um número de 46 pontos em cada núcleo. Ele é bem diferente dos pontos isolados, porque lá no núcleo dos pontos isolados você só tem uns pontinhos, pouquinhos. Esse não. Em cada núcleo você vai ter 46 cromossomos. Então é uma lâmina bem linda também. É que aí não tá mostrando muito bem também essa imagem. Vocês me perdoam porque eu não tenho umas imagens assim muito bonitas, mas quando você vê lá no microscópio, é a coisa mais linda também. E ele também, esse, esse padrão também é bem específico para cirrose biliar primária, principalmente quando os títulos estão bem altos, né? Em relação às relevâncias clínicas, nós podemos ter esclerose sistêmica forma CREST, onde pode ocorrer calcinose, fenômeno de Raynaud, disfunção motora do esôfago, esclerodactilia e telangiectasia, e a cirrose biliar primária e síndrome de Sjögren. E por último, nessa parte dos padrões nucleares, nós vamos ter o padrão nuclear pontilhado pleomórfico, onde os autoanticorpos presentes são anticorpo contra núcleo de células em proliferação. A descrição do padrão seria: o nucleoplasma apresenta-se totalmente não fluorescente na célula em fase S da intérfase, passando a pontilhado, com granulis variando de grosso, fino a fino denso, na medida em que a célula evolui para a fase G2. Então, você consegue observar aí na imagem, ó, um núcleo, uma variação nos núcleos. Eles vão variando de pontilhado fino denso, na medida que vai evoluindo de fase. Aí na imagem você consegue visualizar bem essa transformação. As células em fase G1, elas não estão coradas, nucleolo, citoplasma e células mitóticas não fluorescentes. É típico do anticorpo PCNA. A relevância clínica seria, esse padrão, ele é encontrado especificamente em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Bom, agora vamos estudar o padrão nuclear pontilhado fino. Vocês estão observando que ele é bem diferente do padrão nuclear homogêneo, porque aí, além da placa metafásica ela ser negativa, você consegue visualizar a área dos nucléolos. Vocês estão vendo aí dentro do núcleo essas bolinhas ocas? São os nucléolos. Então, a gente consegue visualizar. E a superfície do núcleo, ele é bem lisinha. Porque mais para frente a gente vai estudar o pontilhado grosso. E aí vocês vão conseguir fazer a diferenciação do fino e do grosso. Porque o grosso, você consegue ver assim um aspecto mais grosseiro. Você vai conseguir visualizar uns pontinhos, né? E esse não, a superfície é bem lisinha.
Então, nesse caso, os autoanticorpos presentes são o anticorpo anti-SSA-RO e o anticorpo anti-SSB-LA. A descrição do padrão, então, seria nucleoplasma com granulação fina, nucleolo, célula em divisão e citoplasma não fluorescentes. E a placa cromossômica aí é negativa. Relevâncias clínicas. Anticorpos anti-SSA-RO podemos encontrar na síndrome de Sjögren primária, no lúpus eritematoso sistêmico, no lúpus neonatal, bloqueio atrioventricular total congênito e lúpus cutâneo subagudo. E anticorpo anti-SB-LA podemos encontrar na síndrome de Sjögren primária, lúpus eritematoso sistêmico, lúpus neonatal, bloqueio atrioventricular e outras alterações do lúpus neonatal. Agora vamos estudar o padrão nuclear pontilhado fino denso. Como vocês conseguem observar, o núcleo ele é um pouquinho mais granulado que o pontilhado fino e a placa metafásica é positiva. Quando no exame de sangue dá esse padrão, a pessoa, ela dificilmente vai ter uma doença autoimune. Esse padrão, ele aparece mais em processos inflamatórios. Então, o autoanticorpo presente é o anticorpo antiproteína P75. Descrição do padrão. Nucleoplasma da célula em intérfase apresenta-se como um pontilhado fino a denso de aspecto quase homogêneo. Nucleolo não fluorescente. A célula em divisão também apresenta decoração em pontilhado fino denso, quase homogênea. Dos cromossomos na placa metafásica com citoplasma não fluorescente. Agora, as relevâncias clínicas. É um dos padrões mais frequentes encontrados na rotina, cuja correlação clínica ainda não está bem estabelecida, podendo ser encontrada em indivíduos saudáveis. Anticorpo com especificidade para a proteína D75-KDA, encontrada em doenças reumáticas autoimunes, mas com maior frequência em processos inflamatórios específicos e inespecíficos também. Existem relatos na literatura do encontro deste padrão em pacientes com cistite intersticial, dermatite atópica, psoríase e asma. Agora vamos estudar o padrão nuclear pontilhado grosso. Quando ele é visto lá no microscópio, ele também é bem lindo. O núcleo dele é bem fluorescente, tem um aspecto bem grosseiro e uma técnica que eu uso, que me ensinaram para você ver o pontilhado grosso, é que ele vai ter um pontinho bem brilhante no núcleo chamado de spliceossomo. E eu sempre guardei isso para mim. Vai ter esse pontinho. É a coisa mais linda esse padrão. Bom, o autoanticorpo presente é o anti-SM e o anticorpo anti-RNP. Descrição do padrão. Então, nucleoplasma com grânulos de aspecto grosseiro, nucleolo, célula em divisão e citoplasma não fluorescentes. Relevância clínica. Anticorpo anti-SM, ele é um marcador para lúpus eritematoso sistêmico e anticorpo anti-RNP é critério obrigatório no diagnóstico da doença mista do tecido conjuntivo, também presente no lúpus eritematoso sistêmico, na esclerose sistêmica e na artrite reumatoide. Temos também o padrão nuclear pontilhado grosso reticulado. Esse padrão a gente tem que tomar muito cuidado para ele não ser confundido com o pontilhado grosso. Os anticorpos presentes são anticorpos contra componentes das RNPs, que é a ribonucleoproteínas heterogêneas, e componentes da matriz nuclear. Não estão usualmente associados a anticorpos anti-SM e anti-RNP, então não tem nada a ver com os anticorpos presentes lá no padrão nuclear pontilhado grosso. Esse padrão não deve ser confundido, portanto, com ele. Descrição do padrão. Nucleoplasma com grânulos grandes e de aspecto grosseiro que se organizam em retículos associados a antígenos da matriz celular.
nucleolo, célula de divisão e citoplasma não fluorescentes. Relevância clínica seria o lúpus eritematoso sistêmico. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, vamos estudar os padrões nucleolares, que também são muito importantes e aparecem bastante na rotina. Então, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar o vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam para as próximas aulas, de temas que vocês gostariam de aprender. E é isso. Muito obrigada por ver essa aula. Até mais.